Então, nessa aula da semana 3, nesse bloco 1, nessa primeira aula, a gente vai comentar sobre as propriedades da argamassa, grout e prisma e um pouco do comportamento do conjunto. Então, a gente fala sobre bloco cerâmico e bloco de concreto, você vai ver as principais especificações, os principais tipos. Por exemplo, o bloco cerâmico não tem só essa geometria que você está vendo, tem outras. A gente destaca a importância novamente de você usar um bloco estrutural no seu edifício estrutural, né? Isso é uma responsabilidade que você precisa ser muito rigoroso. Existem certificações disponíveis. Relembramos essa questão de área líquida e área bruta para você entender o que é o FBK. Tá? Então, é sempre área bruta, isso está comentado. A gente comenta a importância de valores característicos, né? Está com elementos que vão formar a estrutura, e será feito durante a aula exemplos de valor característico, como calcular e qual que é a diferença em relação à média de ter uma maior ou menor variação. Propriedades do bloco de concreto, importantes, uma breve introdução sobre a produção, uma fábrica grande, uma fábrica pequena, as classes especificadas na norma 6136, onde aplicar um, onde aplicar outro, linhas gerais sobre ensaios, sobre cuidados a serem tomados. Mesma coisa para bloco cerâmico, uma fábrica aí, em linhas bem gerais, os tipos, né, esse que estava mostrado no começo, mas tem outros tipos para outras aplicações, as especificações em norma, importantes, e depois de a gente comentar dos blocos, passamos para a argamassa, né? Então, assim que terminar a parte de bloco, a gente passa para a argamassa. Um exercício aí mostrando onde aplicar um ou outro, valores mínimos, espessura mínimas, e aí sim, entramos na argamassa. Então, a argamassa, será que a argamassa precisa ser bastante forte, né, para ela poder garantir a resistência? Então, nós vamos mostrar as 3 formas que rompem uma alvenaria em função da resistência da argamassa. Se ela for muito fraca, que é inadequada, você vai ver o vídeo. Se ela for uma resistência média, que te dá uma boa resistência para a alvenaria, não a maior possível, mas uma boa, e tem um determinado comportamento. A gente vai querer trabalhar com essa daqui. Então a gente explica como é que é esse comportamento. E finalmente mostramos um caso de uma argamassa muito forte. A gente não vai querer uma argamassa muito forte, apesar de a gente chegar no limite da compressão da alvenaria, né, do conjunto, bloco e argamassa, com tanto argamassa quanto bloco em valores muito fortes, a gente pode ter problemas de incapacidade de acomodar deformações. Então a gente pode ter fissuras. Mostra aí um exemplo da importância da resistência da argamassa. Tá? Um bloco de mesma resistência, 3 argamassas diferentes, o que a gente espera, a recomendação que a gente vai ter e outros detalhes em relação à argamassa em si, traços básicos, aderência, pontos aí colocados. Essa é a recomendação geral que você vai aprender nessa aula. Finalmente terminamos com grout, para que serve, como especificar. A gente já comentou isso, né? Especificar a resistência do grout parecido com a resistência do bloco na área líquida. Então tudo isso vai ser utilizado na aula seguinte e você vai utilizar isso daí para fazer as especificações de projeto. Então essa é a aula desse bloco 1 da semana 3.